Eu comentei no iniciozinho do programa, no bloco anterior, chamei a atenção das pessoas para o prazo para a declaração do imposto de renda, que encerra-se no fim deste mês, e o momento é de correria para quem deixou para a última hora, viu? São várias as penalidades para quem não declarar o imposto e muita gente deixou realmente para os últimos dias, né? O prazo se encerra já no dia 31 e eu estou aqui com o contador Eduardo Mendonça, que vai trazer mais informações para a gente sobre essa reta final. Muita gente deixou para a última hora, né? Bom dia. É verdade. Como bons brasileiros, né? Sempre deixam para a última hora e isso não muda. Como é que está a movimentação nos escritórios de contabilidade? Quantas pessoas aproximadamente já declararam? Então, a movimentação está intensa porque o brasileiro tem mesmo esse hábito de deixar para a última hora. Já foram mais de 30 milhões de declarações recebidas, porém faltam 9,5 milhões de pessoas. Ainda faltam 9,5 milhões de pessoas, ou seja, o prazo encerra-se no dia 31. Apenas ainda tem muita gente ainda que precisa correr atrás do prejuízo. Exatamente, faltando apenas 5 dias e 9,5 milhões de pessoas ainda não fizeram suas declarações. Olha, essa informação atualizada para você aqui no Balanço Geral amanhã. Quais são as orientações para essas pessoas que estão aí já nos últimos acréscimos já do segundo tempo? Quais são as penalidades para a gente rememorar para quem não declarar? Então, veja só, é importante frisar, Tamires, que existe uma multa se você perde esse prazo, né? Então, a dica que eu dou é, não perca tempo, declare. Se você está aguardando por um documento que não encontrou, que está faltando, não tem problema, declare mesmo sem esse documento. Existe, né, essa possibilidade? Sim, e aí, posteriormente, você faz uma retificação, porque a multa mínima é de R$ 165. E ela pode se elevar de acordo com o valor do seu imposto a pagar. Então, fuja dessa multa, declare, mesmo faltando algum documento nesse primeiro momento, e posteriormente você vai lá, retifica sem pagar multa. Verdade, Eduardo Mendonça trazendo esse alerta. A gente está observando aí as imagens. Vamos continuar ilustrando para a gente dar dinâmica ao nosso assunto, por favor, por gentileza. A equipe continua ilustrando enquanto a gente conversa aqui no estúdio. Em relação à documentação, quais são as documentações necessárias? A gente observa muitos papéis ali na tela. Quais são as documentações? Exato. É importante que a pessoa separe os seus informes de rendimento, que são aqueles comprovantes da sua fonte pagadora, do seu emprego, que demonstra ali detalhado o seu ganho anual. É preciso que você separe também as suas despesas escolares, se você tem filhos, com plano de saúde, despesas médicas, pois todas elas são dedutíveis, elas vão ajudar você a abater o seu imposto a pagar ou a recuperar se nesse caso houver restituição. Então, essas são as principais despesas e as documentações que você não pode deixar de apresentar. Quando as pessoas procuram, por exemplo, você, Eduardo Mendonça, para declarar o imposto de renda às últimas horas, quais são os argumentos? O que elas falam que deixou realmente para essa reta final? Então, na verdade, existem dois caminhos. O primeiro deles, dizem que não foram ainda porque o seu imposto dá sempre a pagar, então não tem pressa, certo? Sim. E o segundo argumento é que não encontrou documentação. Sempre deixam para a última hora, na verdade, para procurar coletar esses dados. Burocracia dá um pouquinho de trabalho, mas é importante que as pessoas aproveitem esses últimos dias que restam, né? Sim, e é importante informar que existe um grande aliado de você que ainda não encontrou sua documentação. Esse ano tem uma novidade que é a possibilidade de fazer essa declaração pré-preenchida. Como é que isso acontece? O governo disponibiliza, através de uma senha no portal Gov, que é seguro, certo? É um portal do governo federal, e você pode ir lá, cadastrar uma senha e fazer a declaração pré-preenchida, que possibilita puxar todas as informações que a Receita já sabe sobre você. Então, seus rendimentos, suas contas, suas movimentações bancárias, as despesas que informaram em seu CPF, já vão constar lá. Isso trará maior segurança ao processo, e se faltou alguma coisa, se você está inseguro, se esqueceu algo, a pré-preenchida vai trazer uma segurança muito maior. É excelente essa informação. Faz então o último chamamento para quem está acompanhando o Balanço Geral nessa sexta-feira, né? Sextou, mas tem que declarar o imposto de renda, hein, antes de sextar. Exato. São 9,5 milhões de pessoas no Brasil inteiro que ainda não declararam. Não percam tempo, certo? O prazo encerra 31 de maio, tem uma multa. Não pague multa. Vai lá, declara o seu imposto de renda. Se faltou alguma coisa, como eu falei anteriormente, você posteriormente pede para fazer a inclusão, certo? Se tiver a possibilidade, faça a sua senha da Conta Gov, que é o aplicativo do governo, faça com maior segurança, mas corra, porque o prazo encerra 31 de maio.
Perfeito o chamamento. A gente agradece a participação ao vivo aqui com a gente do Eduardo Mendonça, esse contador que realiza já esse trabalho há alguns anos e hoje veio prestar esse serviço à população aqui no Balanço Geral, prestar serviço de alerta, de informação, de esclarecimento. Muito obrigada, Eduardo, pela presença. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Bom dia.